Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Continua repercutindo em Serra Negra do Norte o problema da violação de um túmulo registrado no cemitério público desta cidade, onde, na ocasião, representante da família Ramos dos Santos, proprietário do jazigo, denunciou que a sepultura teria sido violada, ou seja, danificada, por servidores da empresa prestadora de serviço contratada pelo Poder Público Municipal. Devido às denúncias, à revolta e à indignação dos familiares em função da poda de uma árvore ter destruído o túmulo do cemitério público, a nossa reportagem conversou com o diretor fiscal da empresa Vita, a pessoa de João Maria Bento, ele é responsável pela execução da obra, para dar explicação sobre o que aconteceu sobre a violação do túmulo aqui nesta cidade. Em cima das denúncias contra a empresa que podou o cemitério público, as árvores do cemitério público, destruiu um túmulo, como você tomou conhecimento desses fatos? Donaldo, eu tomei conhecimento desse caso na sexta-feira, que o vereador Stein ligou para mim, mandou uma mensagem para mim, que tinha acontecido um acidente desse lá na poda, que a gente fez a poda e que danificou um túmulo, né? Eu imediatamente fui ao cemitério, vi o túmulo danificado, entrei em contato com o secretário de Infraestrutura, Igor Veras, e ele me garantiu que estava tomando já os conhecimentos, tinha tomado conhecimento e já ia tomar as providências para repor os danos morais que quebrou lá no cemitério. Eu chamei imediatamente o zelador do cemitério, reclamei com ele, fui ver com ele o porquê dele ter atrasado de me falar o que tinha acontecido esse fato. Ele falou que o menino fez a poda na sexta-feira, e no sábado ele foi olhar e estava danificado. Eu reclamei com ele que não era para ter deixado chegar a esse ponto, porque não deixado eu saber pelas redes sociais. Se existia uma pessoa que tinha que saber imediatamente, era eu, porque para a gente tomar as devidas providências, que era para não chegar onde chegou, né? Mas imediatamente eu já falei com o secretário, ele tomou as devidas providências, né? Disse que vai repor o que quebrou, né? Eu também fiquei assim, porque assim, se a família tivesse chegado para mim, tivesse me ligado, nós também tínhamos resolvido, antes de chegar nas redes sociais, né? Porque assim, eu não gosto de rede social, assim, meu negócio eu resolvo muito na calmaria, né? Eu não vivo em rede social, então assim, eu nunca vou saber nada do que acontece. Se alguém faz alguma coisa, pode me procurar imediatamente, que eu estou disposto a resolver. Se o problema der para mim resolver, eu resolvo. Se não, a gente vai até as devidas pessoas cabíveis para a gente resolver. Eu nunca deixei um caso em Serra Negra que não seja resolvido sem resolver, né? Aquilo que dá para a gente resolver com a empresa, eu como encarregado, empresa, a gente vai. Se não dá, a gente vai até os órgãos competentes e a gente resolve, né? João, você acompanha os trabalhos dos servidores que estão prestando serviço na empresa? Um trabalho desse de poda, você acompanha dia a dia os trabalhos? Todos eles, meu amigo. Eu acho que em Serra Negra, eu acho que eu dou umas 6 voltas em cada rua dessa por dia. Um dia eu estava até brincando com o pessoal, assim, olha, trabalhei 3 anos no Ceará, eu nunca rodei tanto como rodei aqui em Serra Negra, e era uma cidade grande, porque lá eu só dava uma volta na cidade, aqui eu dou 6. Então assim, o funcionário trabalhando e eu olhando, funcionário trabalhando e eu olhando. A semana que aconteceu o fato, foi uma fatalidade, né? Podia ser no túmulo do que quebrou, podia ser no outro vizinho, podia ser no da frente, no outro de trás, porque assim, a mangueira estava entrançada dentro dos túmulos, e era muito grossa. E na sexta-feira eu não fui resolver outras pendências que a gente tinha para resolver aqui também dentro da cidade, eu não fui olhar a poda que ele fez. Então assim, foi uma fatalidade, né? Mas foi uma displicência também do zelador, né? Não vou culpar ele, nem o menino da poda, porque assim, ninguém danifica nada porque quer, né? Mas foi uma fatalidade o túmulo ter sido danificado. As despesas do túmulo, a família cobra, diz que espera que seja tomada as providências. Quem vai pagar as despesas? A empresa ou a prefeitura municipal? Nós estamos vendo, eu estou vendo com o secretário aqui como é que a gente vai fazer, né? Eu não sentei com ele ainda porque assim, mas vai ser pago, vai ser reposto lá
a cruz que foi quebrada, a moldura da foto, vai ser tudo colocado no seu lugar. Foi a primeira vez que um fato dessa natureza aconteceu com os servidores da empresa? Tem outros fatos também, mas assim, é tão relevante que é um fio de internet que estoura um fio de energia. E isso é uma fatalidade, porque a porta é grande, está no meio de um fio, o menino corta, puxa, quebra, mas sempre a gente repõe, né? Sempre a gente vai lá e faz os consertos. João, eu queria agradecer, se você tiver alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Não, eu que agradeço a você ter me procurado para a gente esclarecer essa fatalidade, mas vai ser reposto lá a cruz que foi quebrada e a moldura da foto. Agradeço muito a você ter me procurado para ouvir os dois lados da versão, né? Eu não sou político, nunca trabalhei por política, nunca trabalhei dentro de política. A política de Serra Negra, para mim, acabou no dia 6 de outubro de 2025. Quando eu vim assumir Serra Negra, eu vim assumir a Serra Negra do trabalho. Então, a minha política aqui é o trabalho. Não tem lado A, B, nem C, nem D, né? Atendo a todo mundo com a mesma simplicidade que eu atendo o prefeito, eu atendo o menor carente da cidade. Para mim, é uma satisfação atender a todos. Posso não fazer a todos, agradar a todos. Mas aquilo que eu posso fazer, você mesmo é uma das pessoas que me conhece, sabe que eu não fujo das minhas obrigações. A paróquia de Nossa Senhora do Ó iniciou ontem, segunda-feira, a celebração do Tríduo em honra a São José, que acontece até quarta-feira, dia 18. São José representa esperança para os agricultores em questão da crença popular, também patrono e protetor das chuvas. O Tríduo acontece com celebrações na Igreja Matriz, na Capela do Rosário, com a presença de fiéis e paroquianos. Na próxima quinta-feira, dia 19, dia oficial de São José, a paróquia celebra missa na Capela da comunidade Arapuá, às 16h30, enquanto que à noite haverá celebração de missa na Igreja Matriz, em seguida procissão com a imagem de São José percorrendo as ruas da cidade. O Conselho Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social estará realizando nesta quarta-feira, amanhã, o sorteio de prioridades de cadastro habitacional para análise e crédito junto à Caixa Econômica Federal. A solenidade acontecerá no palco de eventos na Praça Pública Senador Dinácio Medeiros Marins a partir das 19 horas. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sejam muito bem-vindos a mais uma daquelas nossas imersões nas fontes. É sempre muito bom estar aqui para a gente destrinchar esses materiais juntos. Com certeza. E, olha, para quem nos ouve, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Uma equipe é contratada pela prefeitura para fazer a poda de uma árvore. Uma coisa super rotineira, né? Exato, rotina pura. Só que, durante o serviço, um galho imenso cai e destrói acidentalmente o túmulo de uma família. Nossa! Pois é. O erro acontece, a gente sabe que é da natureza do trabalho físico, mas em vez de isolar a área ou, avisar a chefia, contatar a família, o responsável simplesmente vira as costas e vai embora. E é aí que o problema real começa. Exatamente. Na nossa análise aprofundada de hoje, a gente vai ver como um silêncio de 7 dias transformou um simples galho quebrado numa verdadeira rebelião digital. O que ilustra perfeitamente, assim como o microcosmo de uma cidade no interior pode refletir aquelas falhas sistêmicas muito mais complexas da administração pública moderna, sabe? Sem dúvida alguma. E é exatamente esse material que a gente tem nas mãos hoje. O nosso cenário é o município de Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. Isso, com base naqueles relatórios, declarações e áudios que a gente recebeu
todos datados ali de 17 de março de 2026. E a nossa missão aqui é entender como um incidente puramente físico lá no cemitério da cidade acaba expondo um choque frontal entre a comunicação analógica e a comunicação digital. E o mais fascinante, como tudo isso se cruza com as esperanças mais profundas, tanto sociais quanto religiosas de uma comunidade inteira. Perfeito, porque a transição de um problema básico de zeladoria urbana por uma crise institucional de confiança, bom, ela é rápida e implacável. Muito rápida. Hoje, para nossa audiência, é a seguinte: como é possível que a queda de um único galho de mangueira consiga paralisar a agenda de um diretor de serviços urbanos e, ao mesmo tempo, incendiar as redes sociais de uma cidade? É uma ótima pergunta. E para responder, a gente tem que ir lá pro momento zero, né? O estopim da coisa toda. Vamos lá. O que a gente tem são os servidores da empresa Vita, que é a prestadora de serviços contratada pela Prefeitura de Serra Negra do Norte. Isso, eles estavam lá no cemitério público fazendo a poda de uma mangueira. E as fontes fazem muita questão de detalhar a complexidade do cenário. Era uma árvore de grande porte, os galhos eram muito grossos e estavam, nas palavras exatas do relatório, entrançados entre os túmulos. E essa descrição física já dá pra gente a dimensão do pesadelo logístico. Com certeza. Porque pensa bem, remover galhos pesados que estão organicamente entrelaçados com estruturas de mármore, de cimento, que têm um altíssimo valor sentimental, exige não só força, mas um nível de precisão cirúrgica mesmo. E um planejamento de risco, né? Exato, um planejamento de risco que claramente não estava presente ali. A precisão falhou de forma espetacular. Um desses galhos muito pesados despenca e atinge em cheio o jazigo da família Ramos dos Santos. E o estrago foi grande? Muito. E o dano relatado não foi apenas estrutural, aquele dano frio de engenharia, sabe? Foi um dano profundamente simbólico. O peso da madeira destruiu a cruz do túmulo e a moldura da foto de quem estava sepultado ali. O impacto físico ocorre nesse instante exato. Mas a crise real, aquele desgaste moral que mobilizou a cidade inteira, ainda estava em estado de incubação. Bem lembrado. A verdadeira fratura nasce do que não acontece nas horas e nos dias seguintes a esse impacto. É aqui que me vem muito à mente a dinâmica daquele jogo de telefone sem fio, sabe? Ah, clássico. A premissa do jogo é a gente rir de como uma mensagem começa de um jeito e chega lá no final da roda completamente distorcida. Sim, virou outra coisa. Só que o que as fontes revelam sobre Serra Negra do Norte é muito mais grave que isso. É como se no meio da roda do telefone sem fio, a pessoa que deveria repassar a mensagem simplesmente decidisse ir para casa em silêncio. A linha simplesmente cai. Cai, fica muda. E é esse vácuo absoluto entre o fato ocorrido e o relato oficial que instaura o caos na cidade. E o desdobramento disso na linha do tempo documentada é muito revelador. A cronologia fria dos fatos diz o seguinte pra gente. A poda da mangueira aconteceu numa sexta-feira. Certo, sexta-feira. O zelador do cemitério foi inspecionar o local no dia seguinte, no sábado. Ele viu o estrago. Ele viu o túmulo danificado, a cruz quebrada, a foto destruída, e aí ele tomou a decisão consciente de se calar. Ele simplesmente não reportou o problema para a chefia imediata dele. E qual foi o resultado prático disso? O diretor fiscal da empresa Vita, o João Maria Bento, só tomou conhecimento do que tinha acontecido na sexta-feira da semana seguinte. Pera. Vamos pausar um segundo nisso. 7 dias inteiros. 7 dias de silêncio na era do WhatsApp. Tipo, como que um diretor fiscal justifica não ter uma comunicação diária ou, no mínimo, um relatório semanal de incidentes com a própria equipe de ponta? É difícil de defender. E, pior, ele nem sequer ficou sabendo do desastre por um canal oficial da própria empresa. Não, de jeito nenhum. As fontes indicam que ele foi avisado porque um parlamentar local, que no áudio é citado como vereador Stens, mandou uma mensagem direto no celular dele. Avisando que a coisa estava feia nas redes sociais, né? Exato, relatando a repercussão explosiva que o caso já tinha ganhado na internet da cidade. E essa inversão do fluxo de informação, onde o diretor descobre pela internet e por um vereador, é o que enfraquece completamente qualquer defesa da gestão. Com certeza, e é interessante ver como ele reage. Quando o diretor João Maria Bento tenta justificar o ocorrido para a opinião pública,
ele se apega repetidamente à palavra fatalidade. Fatalidade. O argumento dele foca totalmente na dificuldade técnica da operação. Ele diz: a árvore era gigantesca, os galhos estavam entrançados, logo, era um acidente de percurso quase inevitável. Basicamente, ele tenta transferir a responsabilidade da crise para a botânica e para a gravidade, né? É uma boa forma de colocar uma tentativa retórica de isolar o problema apenas na esfera operacional. Mas não cola. Não cola, porque essa justificativa técnica perde quase todo o seu peso quando colide com a falha de comunicação interna. E ele mesmo percebe isso depois, né? Sim, o próprio diretor, nos áudios, ele acaba admitindo a, entre aspas, displicência do zelador. E a partir desse reconhecimento, a narrativa muda de figura. Muda completamente. Porque aí a gente não está mais avaliando um galho que caiu por uma infelicidade do destino. Não mesmo. A gente passa a analisar uma omissão prolongada, que pegou um erro operacional genuíno e transformou num escândalo público gigantesco. É o atraso na comunicação e não a gravidade do galho em si que converte o acidente em pura negligência aos olhos de quem mora lá. E como a natureza abomina o vácuo e a sociedade civil também, esse espaço de uma semana de silêncio não ficou ali vazio, parado, esperando uma nota de esclarecimento da prefeitura. Obviamente que não. Foi preenchido rápida e intensamente pela indignação na praça digital. A família Ramos dos Santos foi ao cemitério, encontrou o jazigo violado, sem nenhuma explicação, sem um aviso, e aí denunciou o caso. E a revolta se espalhou como pólvora. O que ilustra muito bem aquele fenômeno inevitável da era da hiperconexão, onde não tem presença ou resposta oficial rápida, a narrativa popular e o tribunal da internet tomam o controle absoluto da situação. E é aqui que o material fica incrivelmente rico para nossa análise, porque a gente vê um choque geracional e de mentalidades na gestão pública que é muito familiar em vários lugares. Opa, se é. No áudio que a gente analisou, tem uma frustração quase palpável do diretor com a dinâmica da internet. Ele faz muita questão de construir uma imagem de distanciamento desse mundo virtual. Sim, ele tenta se colocar à parte disso tudo. Ele diz com todas as letras: meu negócio eu resolvo muito na calmaria, eu não vivo em rede social. É uma declaração forte. Ele chega a lamentar num tom de quem se sente meio injustiçado, sabe? Que a família não procurou ele diretamente no escritório antes de levar a denúncia para a internet. A postura dele demonstra uma expectativa muito rígida de que o protocolo de resolução de conflitos deveria ser estritamente interpessoal. O famoso olho no olho. Isso. Uma negociação privada para um problema que, na cabeça dele, na matriz de risco dele, possui uma solução prática e material muito simples. Mas olha, eu me sinto na obrigação de desafiar essa visão ativamente aqui com quem nos ouve. Por favor. Não seria uma expectativa completamente irreal nos dias de hoje. Esperar que um cidadão vá pular a etapa do desabafo nas redes sociais e simplesmente agendar uma reunião administrativa com a empresa. Totalmente real. Especialmente, e eu acho que esse é o cerne da questão quando estamos falando da violação de um espaço sagrado. Não é um meio-fio que foi arranhado pelo caminhão de lixo. É o túmulo de uma família. Tem um peso muito diferente. A cruz e a foto de um ente querido foram destruídas. Tem uma dor emocional imensa aí. A indignação online nesse contexto, ela não é só um chamado para arrumar a estrutura de cimento. É uma forma de buscar validação coletiva para essa dor, né? Exato, e uma exigência de justiça social imediata perante a comunidade. E essa sua observação leva a gente diretamente ao núcleo de como o valor de um dano é calculado pelas diferentes partes envolvidas. Como assim? O secretário de Infraestrutura, o Igor Veras, junto com a direção da empresa, agiu para estancar a sangria material rapidamente. Sim, eles prometeram arrumar. Garantiram publicamente que tudo vai ser reposto. Uma cruz nova vai ser instalada, uma moldura nova com a foto vai ser colocada. E o debate interno remanescente, segundo as fontes, é puramente burocrático agora. Sim, é só definir quem vai assinar o cheque. Se a prefeitura repassa o custo ou se a empresa Vita assume o prejuízo da perda. O conserto financeiro e material é, sem dúvida, a parte mais fácil da equação. Conserta-se a cruz com cimento, mas e a quebra de confiança? Como que se remenda isso? A dificuldade reside justamente aí.
O desgaste brutal da confiança pública acontece porque a empresa operou do início ao fim com uma mentalidade analógica de atendimento e mitigação de danos. E a população já opera num fuso horário completamente diferente. Exatamente. A população exige respostas em tempo real, cobrando transparência na esfera digital. Enquanto o diretor, com toda a experiência dele, espera a calmaria de uma conversa de gabinete, o cidadão de 2026 exige a agilidade da praça pública digital. Então, a falha central não foi só no fluxo de informação do zelador para o diretor. Foi a incapacidade da gestão de entender a expectativa emocional do cidadão diante de um erro daquele tamanho. E para a gente mergulhar ainda mais fundo nessa mentalidade de gestão que valoriza tanto o olho no olho e a tal da calmaria, a gente precisa observar como as fontes descrevem a rotina prática, o dia a dia desses serviços nas ruas de Serra Negra do Norte. Porque seria muito fácil imaginar o diretor João Maria Bento como um burocrata trancado numa sala com ar-condicionado, totalmente alheio à poeira da cidade, né? Seria o estereótipo perfeito, mas os relatos mostram o exato oposto. O perfil que é traçado ali é de um profissional quase obcecado pelo microgerenciamento das operações de rua. Sim, a dedicação física dele é impressionante. No depoimento, ele detalha uma rotina que, honestamente, soa exaustiva. Ele afirma dar cerca de 6 voltas por dia em cada rua da cidade para fiscalizar o trabalho dos servidores da limpeza e da manutenção. 6 voltas em cada rua? Ele até faz uma comparação para validar o próprio esforço. Ele menciona que trabalhou por 3 anos no estado do Ceará, numa cidade bem maior, e que lá o protocolo exigia que ele desse apenas uma volta diária. E em Serra Negra do Norte, ele dá 6. 6. Ele se orgulha de falar que está trabalhando, de observar os funcionários com os próprios olhos. Mas tem uma ironia gigantesca nisso tudo. Uma contradição que grita nas nossas fontes, né? Mesmo com todo esse microgerenciamento extremo, mesmo rodando a cidade inteira 6 vezes por dia, o incidente do cemitério, que é um local central em qualquer cidade do interior, passou completamente invisível aos olhos dele por uma semana inteira. E essa contradição revela uma falha estrutural fascinante na forma como a equipe de rua prioriza, classifica e relata os problemas. Fala mais sobre isso. O mais revelador dessa postura, que a gente encontra bem nas entrelinhas das fontes, é a banalização dos danos menores. Ah, sim. A história dos fios. Exato. O diretor menciona, quase que de passagem, que durante as podas de árvores é relativamente comum que galhos rompam fios de internet ou cabos de energia elétrica da cidade. E como a empresa lida com isso na prática? Eles encaram como algo comum à natureza do serviço. Romper um fio de fibra ótica, a equipe técnica vai lá prontamente e conserta. É rápido, é rotineiro. O serviço de internet volta e isso não gera uma grande crise moral na cidade. A lógica operacional é fria. Quebrou o fio da internet, faz a emenda do fio e a vida segue sem ressentimentos. Só que a miopia administrativa acontece exatamente nessa transferência de lógica. Quando eles tentam aplicar essa mesma régua para um cemitério. Isso. A falha de percepção da equipe, especialmente do zelador que optou por aquele silêncio, foi não entender que aplicar essa régua para o túmulo é um erro crasso. É de uma insensibilidade absurda. Quebrar um túmulo carrega um peso infinitamente maior do que romper um cabo de banda larga. Um cabo é apenas infraestrutura urbana, um túmulo é memória, é luto, é a própria identidade de uma família. Eles trataram um evento que pertencia claramente à categoria de violação emocional como se fosse apenas mais um dano menor de infraestrutura. Algo que poderia ser escondido ou empurrado com a barriga até segunda-feira. E essa desconexão entre a métrica da empresa e o coração da cidade é muito gritante. E isso leva a gente a um outro ponto muito forte trazido nas declarações do diretor. Tem a ver com a postura pessoal dele frente à comunidade e à política local. A declaração de neutralidade. Essa mesma. Ele faz uma declaração muito contundente, tentando reafirmar o caráter puramente técnico do trabalho dele no meio de toda essa tempestade digital. Ele diz: a política de Serra Negra, para mim, acabou no dia 6 de outubro de 2025. Ele enfatiza que, desde que assumiu as funções, a política dele é exclusivamente a do trabalho, sem escolher lado A, B, C ou D, e garante que atende desde o prefeito até o munícipe mais carente com a mesma simplicidade.
E analisando essa postura de forma estritamente imparcial, sem a gente entrar no mérito das disputas partidárias da cidade, dá para ver aí uma estratégia bem clássica de sobrevivência burocrática. De tentar não se queimar, né? Exatamente. É uma tentativa clara de blindar o trabalho técnico e as entregas de infraestrutura daquelas tensões e polarizações que são supernaturais em qualquer política municipal. Sim. Ao declarar uma neutralidade absoluta e focar na chamada política do trabalho, a gestão tenta criar um escudo protetor. A mensagem implícita que ele tenta passar é: nós apenas consertamos coisas, não estamos envolvidos nas brigas de poder. Mas o dilema que o caso do cemitério expôs de forma tão dura é que até o ato de consertar ou o acidente de quebrar alguma coisa no espaço urbano carrega um peso político e social imenso. A neutralidade técnica simplesmente não é um escudo suficiente quando a falha operacional fere a sensibilidade cultural e a confiança da comunidade. Perfeito. E esse abismo entre a burocracia fria e a emoção palpável das pessoas fica ainda mais evidente quando a gente olha para o resto do calendário da cidade. As fontes nos dão um passo além nesse ponto. Mostram que a prefeitura e a comunidade não estão lidando só com cimento, podas de árvore e gerenciamento de crises de imagem. Eles estão, na verdade, administrando a própria esperança da população. É o momento em que a nossa análise sai ali da infraestrutura física pesada e entra na gestão dos pilares imateriais de Serra Negra do Norte. E que contraste fascinante que é. A gente tem um calendário vibrante encabeçado pela paróquia de Nossa Senhora do Ó. As fontes relatam a celebração do Tríduo em honra a São José. Isso, uma festa que movimentou a cidade entre segunda e quarta-feira, com as atividades se dividindo entre a Igreja Matriz e a Capela do Rosário. E, claro, tem toda a preparação intensa para o grande dia, 19 de março. Um dia com a agenda completamente lotada, né? Tem missa na comunidade Arapuá, às 4h30 da tarde, depois uma missa solene na Igreja Matriz à noite, e tudo culminando numa grande procissão pelas ruas da cidade. E o relatório faz questão de frisar o significado prático disso tudo. Em Serra Negra do Norte, São José não é apenas mais um nome no calendário de feriados religiosos. Não mesmo. A crença popular o posiciona como grande protetor das chuvas. Ele é a personificação absoluta da esperança para os agricultores da região. A subsistência econômica, a comida na mesa das famílias, tudo isso está intimamente ligado ao tempo da natureza e a essa fé providencial, né? A gente vê aí a comunidade apelando ao divino para garantir a sobrevivência material, a colheita. Mas o que adiciona uma camada de complexidade brilhante a essa nossa imersão é que essa busca por esperança tem também uma vertente bem diferente acontecendo ali. Uma vertente mais laica e administrativa, certo? Isso. O mesmo relatório que fala da festa do padroeiro aponta que na quarta-feira, a partir das 19 horas, o palco de eventos lá na Praça Pública Senador Dinarte Marís ia ser o epicentro de uma expectativa totalmente diferente. Estava sendo organizado aquele momento vital em que a burocracia do Estado encontra o sonho das pessoas. Exatamente. O evento marcado era uma ação do Conselho Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Eles estavam realizando o sorteio de prioridades para o cadastro habitacional. Isso em parceria com a Caixa Econômica Federal. Ou seja, a engrenagem do Estado definindo quem daria o próximo passo para conquistar o grande sonho da casa própria. Olha, se a gente recuar um pouco e olhar para esse quadro completo, a percepção que eu tenho é de que existem diferentes fusos horários operando dentro da mesma cidade, impactando exatamente os mesmos cidadãos. Como assim, fusos horários? Pense bem. De um lado, a gente viu a velocidade implacável e a urgência do tempo digital, onde a indignação pela quebra do túmulo exigiu uma resposta imediata nas redes sociais. Certo. Do outro lado, a gente tem o tempo lento e circular da natureza, com a população rezando para São José, aguardando o ciclo das chuvas para a agricultura. E a terceira esfera? O tempo arrastado e metódico da burocracia, com famílias inteiras reunidas na praça pública aguardando um sorteio do Estado para conseguir crédito habitacional. Nossa, essa síntese dos fusos horários é perfeita, porque o poder público local, seja a prefeitura ou as empresas terceirizadas, precisa navegar e mediar essas três esferas simultaneamente. É um equilíbrio muito delicado. Eles precisam consertar os danos físicos com aquela velocidade que a internet exige,
precisam respeitar profundamente as tradições e o luto que ancoram a cultura local e ainda organizar a máquina fria da assistência social para prover moradia digna. E quando a gestão ignora a velocidade de um desses tempos, como ocorreu com aqueles 7 dias de silêncio do zelador, o sistema inteiro entra em colapso. E a confiança simplesmente desmorona. Bom, tendo navegado por todas essas camadas, o que essa história toda significa para nós? Costurando todos os elementos, o que o município de Serra Negra do Norte ofereceu através dessas fontes foi uma verdadeira masterclass, um estudo de caso riquíssimo sobre a complexidade invisível da vida em comunidade. Nós aprendemos que consertar um fio de internet arrebentado durante uma poda pode ser uma tarefa técnica de apenas 5 minutos. Porém, reconstruir a confiança pública após um erro de comunicação silencioso ou restaurar a paz de espírito de uma família que teve o espaço de seus ancestrais violado exige um nível de inteligência emocional e empatia que, vamos ser sinceros, nenhuma planilha de controle de horas consegue mensurar. E nenhum microgerenciamento de 6 voltas por dia consegue resolver sozinho. Nem a pau. É a constatação de que o espaço urbano não é feito apenas de asfalto, cabos e árvores. Ele é um tecido social extremamente sensível. E tudo isso não acontece num vácuo, né? Acontece num cenário muito vivo, dinâmico. As mesmas pessoas que estão nas redes sociais cobrando transparência e respostas rápidas da empresa de serviços urbanos são aquelas que estão paralelamente de mãos dadas nas igrejas, se agarrando à fé nas chuvas. E também organizando as suas esperanças de vida em torno das filas de um sorteio burocrático por um teto próprio oferecido pelo Estado. E é por isso que a relevância desse caso transcende totalmente as fronteiras de uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. A dinâmica da quebra de confiança e da falha de comunicação é uma coisa universal. Com certeza, fica muito claro porque quem nos ouve, independentemente da área de atuação, deve prestar muita atenção a esses sinais. Sim, porque não importa o tamanho da sua cidade ou o faturamento da corporação onde você trabalha, ou quão incrivelmente avançada é a sua expertise técnica. O que o incidente no cemitério nos ensina é que uma simples omissão boba de fim de semana, uma pequena falha de comunicação entre duas pessoas, tem o poder devastador de transformar uma rotina de trabalho absolutamente comum num impecável tribunal público. E o silêncio, especialmente nessa era digital em que a gente vive, raramente é interpretado como falta de informação. Como ele é lido, então? Ele é quase sempre lido pela comunidade como culpa, como descaso ou pura negligência. E a promessa de uma reparação material futura nunca consegue substituir a necessidade humana de um diálogo imediato e transparente. É isso. O que nos leva ao final da nossa jornada pelas fontes de hoje. E para encerrar, fica aqui uma reflexão provocativa para quem nos acompanhou até aqui. Vamos lá? Voltando àquela mangueira do cemitério e ao galho que caiu, se um único acidente operacional conseguiu expor de forma tão crua as linhas frágeis de comunicação entre os cidadãos, os prestadores de serviço e o governo local, quais outras estruturas invisíveis nas nossas próprias comunidades, ou até mesmo dentro dos departamentos onde trabalhamos, estão a um pequeno tropeço de virar uma crise monumental? É uma ótima pergunta para a gente levar para a vida. Até que ponto a normalidade, aquela paz diária de uma operação, depende silenciosa e perigosamente de que um zelador qualquer, seja figurativamente ou literalmente falando, simplesmente não deixe a informação morrer num fim de semana? Fica essa reflexão no ar para vocês. Muito obrigada a todos por nos acompanharem em mais esta exploração detalhada. Foi um exercício excelente de análise hoje. Até a próxima, pessoal. Foi um privilégio enorme destrinchar todas essas conexões com você hoje. Um abraço para quem nos ouve e continuem sempre questionando o que está por trás do simples e do cotidiano. Tchau! Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.